Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para poder agora, depois de um tempo que a gente ficou ausente aí, para poder falar sobre a COP30. O que que resultou depois de todo esse esforço, né, que foi feito na COP30, e principalmente com foco, que é o que eu vou abordar com vocês hoje, relacionado à produção de alimentos. E eu vou trazer um foco que eu acho que esse deve ser o principal para que todos nós que produzimos alimentos possamos acompanhar, tá certo? É o uso da terra. Então, o que nós temos hoje, e que está sendo, acho que, pouco discutido, é a relação ambiental, que nós falamos que todos eu acho que são favoráveis a preservar o meio ambiente, e dentro dessa preservação do meio ambiente, nós temos uma característica que é interessante. Além dessa questão de que todos são favoráveis à preservação do meio ambiente, todos são favoráveis também a conter as mudanças climáticas, mas todos também são favoráveis a ter alimentos acessíveis por um preço justo, de qualidade e quantidade suficiente, que é um direito humano à alimentação adequada. E para você produzir alimentos, você precisa de solo, tá? Nós temos uma área de produção de alimentos já bastante significativa, áreas que hoje a tecnologia pode aumentar a produtividade, mas além disso, nós temos uma área ainda para poder expandir. E é isso que eu quero trazer para vocês. E outro detalhe, os modelos de produção. As questões das mudanças climáticas, e vocês vão ver aqui, a gente vai conversar, elas foram transferidas. As pessoas que hoje são responsáveis pelas mudanças climáticas, principalmente, são os países que queimam combustíveis fósseis. Esses países, eles não assinaram nenhum acordo de transição. Então, depois da COP, o que acontece? Vão continuar poluindo. O Brasil está buscando restringir a utilização do solo, essa é a tendência que eu estou verificando aqui. E os países que poluem, que liberam gases de efeito estufa, estão querendo colocar na conta do Brasil a responsabilidade de reverter uma coisa que eles criaram que eles não estão mudando, vão continuar poluindo. Não foi feito o acordo de transição, tá certo? Da COP30, não saiu o acordo, vamos parar de jogar gases de efeito estufa. Pelo contrário, foi passado em branco, né? E aí tem um fundo de florestas. A gente sabe que o principal captador do gás carbônico são os oceanos. A Amazônia em si, em relação à área total do globo, ela representa uma parcela, acho que em torno de 4 ou 5%. E a Amazônia que eu digo vegetação, né? Porque você tem ainda o dado da Amazônia Legal que eu vou mostrar para vocês que é muito maior, que na realidade muitas vezes não tem nenhum bioma da Amazônia, é cerrado. É a região do Mato Piba, por exemplo, tem muitas áreas que são cerrado. E ela promove uma captação relativamente pequena de gás carbônico, tá? Porque ela tem um ciclo, tá? As plantas elas captam durante o dia CO2 e liberam CO2 durante a noite. Elas entram no processo de respiração. Então o balanço não é de retirada somente, né? Essa é uma discussão que a gente tem que entrar técnica, porque a gente está tomando decisões políticas sem embasamento técnico, né? É significativo, porque o que a gente vai fazer não vai mudar o rumo do aquecimento, das alterações das mudanças climáticas. Porque o globo, o mundo, vai continuar produzindo combustíveis fósseis e queimando cada vez mais rápido. E então eu acho que a gente tem que olhar o lado político, sim, vamos dizer para o mundo o que a gente vai fazer, mas olhar principalmente as questões técnicas, uso do solo, soberania de alimentos. Então vamos tratar agora sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso, e provavelmente esse assunto vai, um foco, né, que nós temos principalmente na produção de alimentos, vai ser muito voltado sobre os impactos disso, o que que a gente tem que ficar atento para que não deixem, não permitam que o Brasil seja proibido de utilizar seu próprio solo, tá? Essa notícia que eu quero trazer da COP30, o que está sendo elaborado, tá? E isso, eu falo para vocês, muitas vezes, grupo de interesse, cabeça de quem está dentro de ar-condicionado, burocrata, que nunca plantou um feijão no copo, tá? Não sabe como é que é produzir alimentos, tá? Então vamos lá. Compartilhando aqui, a COP30 encerrada com um pacote de Belém aprovado por 195 países. Tá? E aí eles falam sobre fundo de florestas tropicais para sempre, né? Eh, Tudo bem, não tem dinheiro nesse fundo, o pessoal vai depositar muito pouco, a ideia era 1 trilhão e tanto, não vamos chegar nem perto. Existe um consenso, como sempre, texto e consenso, em temas como transição justa e financiamento da adaptação. Então, o que que se quer dizer no final? Ó, saímos, fizemos a COP, tudo bem, vamos dar os parabéns, eu acho que teve muita coisa positiva na nossa COP, aqui no Brasil. Nós conseguimos trazer realmente pessoas para poder falar o seguinte: olha, vocês estão no coração da Amazônia e vocês sabem, estão vendo aqui como é que é a realidade. Vocês vão financiar, vocês que poluíram, países desenvolvidos que poluíram, deixaram o mundo chegar nessa situação.
vão financiar para que nós possamos manter a nossa floresta, isso é positivo. Tem que apertar mesmo os países ricos. A gente tem que, aquilo que não for de uso de solo, a gente vai ter que receber para não usar. Porque o que determina a nossa soberania é que nós podemos usar 100% do nosso solo, vocês concordam? E se você vai fazendo restrições, como existe na legislação ambiental, nós podemos reverter essas restrições também através do Congresso. Então, o Brasil tem que olhar primeiro os seus interesses. Então, foi positivo para mostrar que existe uma grande hipocrisia mundial em relação a vamos cuidar, vamos trabalhar das mudanças climáticas, mas na realidade, os países ricos estão nem aí. Então, já que é assim, e os efeitos são para todos, então paguem para quem preserva, para que nós possamos manter pelo menos essa preservação. E aí existem outros aspectos, além da mudança climática, lógico. A biodiversidade é um fator muito importante, a questão de nós termos um regime hídrico está associado à questão da Amazônia, que eles chamam de rios, rios aéreos, né? Que são as condensações de evapotranspiração, de vapor d'água que sai da Amazônia e vai no sentido do Cerrado ali, né? Chegando até São Paulo, que carregam as chuvas. E aí vocês têm regimes que vocês podem pesquisar aí no Google, como tem o Andes, né? Aquela corrente que vem do Atlântico, ela para ali e ali ela nos Andes, né, e junto com a umidade da floresta amazônica, ela descarrega toda a água por ali, da floresta amazônica. Tanto que do lado contrário dos Andes, depois dos Andes, vocês vão ver é uma área seca, né? Então, os Andes, eles fazem essa barreira e aí, de lá de cima, condensado, os rios aéreos, eles vão descendo, que são vapores de água, né? Descendo no sentido da região centro-oeste e até São Paulo ali, né? Então a gente sabe que tem esses efeitos. Mas agora a gente tem que se preocupar em curto prazo, o que que vai afetar para quem produz alimentos. Esse é sempre meu foco. A gente está trabalhando aqui como alimentaristas, então é o seguinte, nós vamos ter facilidades, vamos ter prioridade na produção de alimentos ou não. O que que impacta positivamente, o que que impacta negativamente, tá certo? Nós precisamos desses regimes hídricos? Precisamos, mas também nós estamos vendo, segundo os dados, que o aquecimento global vai mudar esse regime hídrico. E isso nós não temos nenhum controle. Então nós temos que controlar nosso território. O que nós podemos fazer com esse território que a gente tem? E aí vem a discussão do desmatamento zero, que já tinha sido feito essa discussão no Acordo de Paris em 2015. Então, essa história de desmatamento zero, eu vou mostrar para vocês também um projeto de lei que está tramitando, e determina o seguinte: primeiro, nós vamos controlar o desmatamento ilegal. Esse eu sou favorável. Sou favorável pela preservação, sou favorável pela preservação ambiental, no sentido de você ter um manejo. Eu fui desenvolvido na escola e fiz minha especialização aqui no UNB, num direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Então eu penso que você pode utilizar da floresta para poder retirar lucro. Existem manejos, inclusive florestais, de você fazer um cadastro florestal, retirando de uma forma muito mais precisa só as madeiras que são de interesse. Quando você faz isso, você abre uma clareira para que novas espécies cresçam. Então você pode até replantar naquela clareira a semente daquela espécie que você quer que cresça. E você pega uma área grande, vai fazendo isso daí, demora 30 anos para você chegar à área inicial, que é o tempo das madeiras terem tomado aquele local novamente. Isso você pode fazer infinitamente, né? A Amazônia ela foi constituída assim, né? E diz inclusive que os índios eles manejaram muito a Amazônia e tiraram, fazer clareiras, tacavam fogo e tal, exatamente esse manejo que propiciou essa exuberância que nós temos da floresta amazônica. Então já houve intervenção humana, há uma linha, né, e determina que já houve intervenção humana há muito tempo. E a Amazônia é o que é exatamente isso. Então, nós podemos fazer, através de técnicas, intervenções humanas e desenvolvimento sustentável. Tem áreas que a gente vai ver dentro da Amazônia, e aí eu vou distinguir a Amazônia bioma e a Amazônia legal. A Amazônia legal é muito maior do que a Amazônia bioma, tá? Que é a composição da floresta amazônica, realmente. A Amazônia legal engloba cerrados, tá? Mas legalmente foi determinado para facilitar manejo, financiamentos, etc. E aí você vai ver que você tem possibilidade de encontrar dentro da Amazônia legal, e que nós encontramos, e aí é o perigo quando se fala sobre o termo genérico de desmatamento. Estamos falando do ilegal ou do legal, ou dos dois. Amazônia, estamos falando da Amazônia bioma ou Amazônia legal. Então, conforme isso, vai ser positivo ou negativo, né? E aí, nesses casos, nós temos na Amazônia legal grandes áreas de cerrado. E aí eu vou falar um pouco sobre o cerrado, tá certo? Então, aqui. Isso foi um artigo que foi produzido antes da COP30, às vésperas da COP.
da Amazônia, Cerrado sofre com um desmatamento legal. Aí é que eu acho que é o grande problema e que a gente está caminhando para ir ao encontro desse muro, e vai dar muita briga, tá certo? Então, olhem só, nós temos uma Amazônia que é a Amazônia legal e temos uma Amazônia que é a Amazônia bioma. E nós temos um tipo de desmatamento que é um desmatamento legal e temos um tipo de desmatamento que é o desmatamento ilegal. O que é o desmatamento legal? Vamos falar primeiro sobre esse desmatamento legal. Quando você adquire uma área que está dentro da Amazônia Legal, e dentro dessa área da Amazônia Legal você retira 65% da vegetação que existe ali, guardando áreas que você vai determinar que são áreas até 35% de reserva legal, você pode utilizar esses outros 65%, tá certo? Então, você tem direito, quando você adquire uma propriedade, se ela está totalmente com a vegetação nativa, você tem direito a fazer uma supressão vegetal, quer dizer, um desmatamento, retirar, às vezes não é nem desmatamento, porque é um cerrado ralo, que é quase uma savana. Então, você não tira muita árvore, né? Você só faz derrubar algumas árvores para poder abrir, para poder implementar um novo sistema de produção. Então, você pode retirar, para poder facilitar a mecanização, e aí você vai utilizar aquele 65% com a confirmação de ambiental, de licenças ambientais, com o cadastro ambiental rural em dia, com pagamento tudo certinho do imposto territorial rural, tudo certo, tá? E aí você consegue financiamento em bancos, usando aquela terra como garantia para poder fazer esse plantio de alimentos, tá? Eles querem acabar isso, inclusive no Cerrado, tá? O Cerrado, hoje, ele é um dos principais, que a gente chama de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Pará, e Bahia, né? E Piauí, Tocantins, Maranhão, Bahia, Pará. Então, essa área são áreas onde está avançando o que a gente chama de fronteiras agrícolas. E você está produzindo alimentos, tá? Soja, milho. Quando eu falo, pessoal, soja, milho, eu não como soja. Não, não como soja, mas come frango, come porco, come produtos lácteos. Tudo isso é soja que está na ração para poder alimentar esses animais também, certo? Então, proteína animal, principalmente, tá? E aí você tem essa parte da Matopiba que eles querem também impedir que seja desmatada. Então, quem já adquiriu, tem terras e que não desmatou, que não retirou aquilo que está dentro da área legal, ele pode ser impedido. Aí eu não concordo. Porque se você tem de um lado um compromisso com o meio ambiente, você tem do outro lado um compromisso com a população em relação à alimentação. E o direito humano à alimentação adequada, ele extrapola em muito o direito ao meio ambiente. Você prefere comida ou ter um ambiente muito lindo, espetacular, maravilhoso, tudo preservadinho? O meu pai ele é da região norte, né, de Belém, e ele fala isso. Ele fala, naquela imensidão verde, quando é época de chuva, era problema de fome, porque os rios enchiam, aqueles igarapés, igapós, locais onde o pessoal encontra mais peixe, né? Que fica aquelas áreas, né, de contenção no período da seca, que você consegue pescar melhor ali, tudo inundado. Então falta peixe. E na época do meu pai nasceu em 1935, hoje ele tem 90 anos. Não existia outra forma de você levar comida, né? A comida era da região mesmo, tinha um búfalo, né? Tanto que a base da alimentação que ele teve, e até hoje ele gosta, é peixe. Então tem período de fartura, tem período de falta. E justamente na chuva, quando aumenta, é período de falta. O peixe fica mais difícil. E ali você tinha uma natureza exuberante, mas passava fome. E até hoje, os piores índices de educação, de alimentação, de desenvolvimento, de saúde, estão na Amazônia. A gente quer congelar isso, a pobreza. Em contrapartida, disse que a gente vai receber um financiamento. Até agora não apareceu dinheiro. Então, nós não podemos deixar de utilizar o nosso solo para poder, numa perspectiva de um futuro incerto, receber por isso. E o mundo não vai ficar pagando eternamente para que não toquem nas florestas. Isso é uma ilusão. Nós já vimos agora pela participação dos presidentes das principais nações poluidoras. China não veio, Trump não veio. Ah, mas mandaram representante. Representante não é o presidente. Aí vem expresso o grau de importância. O pessoal da Índia não veio, primeiro-ministro, da Rússia não veio. Então, nós temos agora que ter muita calma sobre qualquer tipo de restrição do nosso uso de solo para a produção de alimentos, tá certo? E aí eu vou continuar com vocês sobre esse assunto em outras lives. Então, só para que vocês lembrem daqui do que a gente está falando, que a gente vai falar em outra live,
Essa é a parte um, o que que resultou da COP, né? Então vamos falar agora. COP é encerrada com o pacote de Belém aprovado por 195 países. Então, algumas coisas positivas, algumas coisas negativas. Positiva foi que nós mostramos uma tendência de respeitarmos o que nós assinamos lá no Protocolo de Paris, na COP de 2015, né, no Acordo de Paris, e indicamos que estamos dispostos também a fazer com que nós limitemos esse desmatamento ilegal. Isso é positivo, isso é bom, além de um compromisso de um fundo de florestas, que nós vamos ver se realmente vai funcionar, né, se esse fundo vai ter aporte ou não, e da possibilidade de mostrar para o mundo o que, que é a floresta amazônica, tá? E aí eu acho positivo, né, esses três aspectos, mostrarmos. Ah, e um quarto aspecto que eu acho também. É a primeira COP em que houve uma agrizone, uma área onde nós mostramos a nossa produção agropecuária, com a Embrapa, Confederação Nacional de Agricultura, quais os métodos, modelos de produção. Então, nesse ponto, a nossa COP foi bem positiva. Então, vamos relembrar os quatro pontos. Primeiro ponto, desmatamento legal, totalmente favorável. Segundo ponto, fundo para florestas. Tem que pagar para a gente preservar, porque terra parada não tem nenhum tipo de sentido, você só gasta para manter, tá certo? Terceiro, a questão de nós mostrarmos para o mundo o que que é uma floresta amazônica, que as pessoas só conhecem, às vezes, de ouvir falar, ou imaginam, né? Fica um imaginário geral, inclusive para o próprio Brasil, tá? O que que é floresta. Muitos não conhecem, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro da floresta amazônica. E terceiro, e quarto, a questão da participação da agricultura, né? E aí nós mostrarmos, é a primeira vez que nós temos uma agrizone em todas essas reuniões. Então, colocarmos a ideia da produção de alimentos de uma forma sustentável, com tecnologia na agricultura tropical, é a primeira vez que acontece. Então, esses foram quatro pontos positivos. E vamos falar agora sobre esses riscos, né, de quererem expandir esse desmatamento ilegal, essa restrição de desmatamento ilegal para o desmatamento legal. Esse vai ser o próximo tema que nós vamos falar. Guardem aí que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Parte um, parte 2, parte 3, parte 4. A COP. Qual foi o resultado? Onde nós temos que ter atenção, tá joia? Forte abraço a todos, saudações alimentaristas.